Uma coisa que acontece e que a gente tem visto aumentar nos últimos anos, Breno, é a questão da robotização dos empregos. A gente está tendo dois movimentos muito grandes. Então, a gente tem o que a gente chama da uberização das profissões. Então, cada vez mais a gente tem o iFood, Uber, empresas que vão criando essas coisas, esse modelo de negócios que a empresa, ela necessariamente ela não faz nada, mas ela pega pessoas que fazem aquilo para trabalhar embaixo dela. E a gente tem também um outro processo que é a robotização das profissões. Então, a gente tem tido cada vez mais chão de fábrica feita por robô. A própria Amazon nos Estados Unidos está começando a testar um esquema de robotização dos caminhões, que é uma loucura. Você vê o centro de distribuição da Amazon, não tem ninguém dentro dele, assim, tudo vai sozinho. E no meio desse caldeirão, a gente está vendo dois momentos, a uberização, a robotização, a gente tem visto cada vez mais profissões desaparecendo, perdendo sentido, algumas outras profissões que antes eram super valorizadas, sendo cada vez menos valorizadas, porque com esses processos elas acabam perdendo sentido no mercado. E o jovem, e acho muito legal, pelo seu próprio nome, do seu próprio canal de Jovens de Negócios, ele tem muita dificuldade de entender, tipo assim, tá, para onde que eu vou? Qual que é a minha profissão? O que eu vou buscar? O que eu quero fazer? E aí você que está com esse contato muito forte com o mercado, conversando de negócios, conversando de dinheiro, o que você vê que são as profissões do futuro? Quais você apostaria que são as próximas profissões do futuro para o jovem que se vê nesse ambiente que ele não está mais competindo com pessoas, ele está competindo com algoritmos ou máquinas? Mano, que pergunta braba essa daí, velho. Olha, é o seguinte, a gente naturalmente vai migrar para cada vez mais automatização. No mundo repleto de desenvolvimento em inteligência artificial, machine learning, a gente vai se deparar com soluções que vão ser criadas para justamente diminuir a necessidade de custo com capital humano. Só que as máquinas, elas são capazes de fazer coisas que seres humanos não fazem tão bem, mas a recíproca é verdadeira. O contrário também é verdadeiro. Os humanos são capazes de fazer coisas que máquinas hoje jamais conseguiriam fazer tão bem. Eu vou dar um exemplo, tá? Vamos lá, vamos dizer que você é um médico. Hoje, a gente tem lá, acho que o Watson, da IBM, que consegue ler dezenas de milhares de exames em uma hora, que isso é mais do que um médico conseguiu analisar em toda a sua vida. Ou seja, a capacidade de aprendizado e de retenção de conhecimento de uma máquina munida de inteligência artificial é desproporcionalmente maior do que um humano jamais seria capaz de aprender. Quando a gente fala de nível de especialização, não tem como ganhar de uma máquina. O que é o nível de especialização? É o quão bem você sabe de alguma coisa. Hoje, a gente é ensinado a viver num modelo de ensino onde replica mais uma realidade de 150 anos atrás do que as demandas de hoje. Eu vou te falar as demandas de hoje, eu vou responder sua pergunta sobre as profissões do futuro. Para entender isso, a gente precisa entender o contexto sobre o qual o ensino foi criado. O ensino foi criado para formar pessoas que iriam trabalhar em uma esteira de produção fazendo a mesma coisa repetidas vezes para formar um produto, ou seja, pessoas que saíam da escola aptas a trabalhar e estarem familiarizadas com uma fábrica. Isso começou na primeira Revolução Industrial. O modelo tradicional de ensino, como a gente tem hoje, não mudou desde lá, foi quando ele foi concebido. O que aconteceu? Ao longo do tempo, as demandas do mundo foram mudando, mas a escola não. Se a gente analisar a escola como ela é hoje, como ela é 150 anos atrás, em toda a sua estrutura, ela não muda em nada. Tá? É um professor panóptico que fica observando todos os alunos e para você ir ao banheiro você tem que levantar a mão e você passa a mesma metodologia de ensino para 50 pessoas diferentes, sem levar em consideração as suas nuances, os seus gostos, os seus talentos, o ritmo, a velocidade de aprendizagem de cada um. Você dá a mesma coisa para 50 pessoas, na mesma forma, e a consequência que isso faz é que pessoas saem robotizadas, né? Pessoas saem não aptas a conseguirem identificar, ter senso crítico para ver quais são os problemas do mundo hoje e seguir o caminho padrão da sociedade, que é o seguinte: você entra lá na classe de alfabetização com 6 anos de idade, você aprende que você, quando tira boas notas, sua professora coloca uma carinha feliz, uma nota num pincel vermelho, e aí seu pai fica orgulhoso, coloca na parede com um imã lá. Parabéns, meu filho, você está aprendendo a estudar. E aí você aprende que aquilo ali é maneiro. E aí você sobe na escola, vai passando de ano em ano, tirando boas notas, até que você chega com 17 anos de idade e te faz a seguinte pergunta: e aí, moleque, o que tu vai querer fazer da vida? E aí a gente, na nossa imaturidade, né, assume que com 16, 17 anos, a gente então, já que todo mundo está perguntando, tem que escolher o que é que a gente vai fazer pelos próximos 50 anos. Uma única coisa que a gente tem que encontrar e perseguir
à exclusão de todo o resto. Sendo Que que, também é um modelo, esse modelo de profissão por 50 anos é uma coisa que não existe já faz uns 20, né? Quem consegue ficar 50 anos na mesma empresa que nem era não na fica. década de 50, na década de 60, na década de 70, isso não É. existe mais. Você Ainda bate mais. palma se a pessoa fica 2 anos. Porra, Vamos dizer. eu fiquei 4 numa empresa, eu era considerado velho. Os caras, nossa, é velha guarda já, né? 4 anos. Pois é. É, exatamente. E... Bom, e aí quando você entra na faculdade, né, você basicamente, então, seguindo exatamente o que você falou, entrou por quê? Os seus amigos estão escolhendo alguma coisa. Os seus pais estão obrigando, te pressionando a você escolher alguma coisa. Você acha que você sabe aquilo que você quer, porque, pô, todo mundo tá escolhendo, você fala, mano, vou nessa também. Quando, na verdade, a gente sabe que, né, se você faz parte da média da população brasileira que está se preparando para o Enem, essa coisa são só 3, ou engenharia, medicina ou direito. Né? Então, isso daqui é o que os seus pais querem que você faça. Caso você não faça alguma dessas coisas, tudo bem, você teve pais bem legais. Não foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero ser físico. Ela falou, física no Brasil não dá dinheiro, vai fazer engenharia. Meu pai era engenheiro, né? A minha mãe queria que eu fosse juiz de direito, né? Ela queria que eu fizesse direito. E, cara, ou seja, eu cheguei até a fazer medicina. Ou seja, eu passei pelos 3 espectros principais que eram o limite do que eu poderia fazer. E aí, porque eu passei em tudo isso, eventualmente chegou o momento, eu cheguei e falei, cara, não é o curso que está errado. Não sou eu encontrar o curso que vai fazer com que agora eu tenha os próximos 50 anos da minha vida, eu fico feliz. É o modelo tradicional de ensino que é engessado. Então, respondendo a sua pergunta, cara, qual que é a diferença de máquinas para seres humanos? Hoje, nós tratamos seres humanos para eles cumprirem a função de máquinas, se especializando cada vez mais numa matéria. O médico vai para a faculdade, fica 6 anos na faculdade, depois faz 5 anos de residência, cada vez ficando mais expert naquilo que ele foi colocado para aprender. Questão de tempo até uma máquina ser capaz de operar um sujeito com grau de confiabilidade muito maior, porque a máquina não treme, a máquina ela não precisa descansar, a máquina ela pode ficar fazendo várias cirurgias repetidas vezes, a máquina ela pode aprender muito mais rápido para conseguir consolidar o conhecimento de milhares e milhares de exames em um espaço de horas. O humano não. Como é que é a prepotência humana de considerar que no longo prazo eles vão conseguir ainda ter papéis de máquinas? Não vão. Mas, como eu falei, existem coisas que os humanos fazem que as máquinas não são capazes de fazer. Contato humano, porra. Personalização, criatividade. As profissões mais valorizadas no futuro vão ser aquelas que vão te permitir exercer aquilo que faz da humanidade humana. São essas coisas que fazem o olho de alguém brilhar, o sorriso que tu bota no rosto de alguém, sabe? É o tete a tete, é o contato. Porque isso uma máquina jamais vai ser capaz de fazer. Saca? Então, são justamente as coisas que estão relacionadas à arte, à criatividade. Você quer ver? Você quer trabalhar com design, você quer trabalhar com música, você quer trabalhar com conteúdo, porque a forma como você passa conhecimento, educação, é algo intrínseco a você. Isso daqui vai te diferenciar das máquinas. Porque são essas coisas que juntas, cara, quando você consegue traçar esses paralelos entre diferentes áreas da sua vida, vão te permitir criar uma coisa nova, uma coisa única. Uma máquina só faz aquilo que ela faz. O humano, ele consegue criar coisas a partir de vários aprendizados em áreas diferentes. Isso dificilmente uma máquina vai conseguir fazer. Eu gostei que você falou aí uma coisa customizada, uma coisa personalizada, que só o humano consegue fazer e que máquina consegue fazer. Lembrei do quê? Pack de pezinho, OnlyFans. Esse daí, porra, essa é a profissão do futuro no Twitter. Mas eu gosto muito dessa sua perspectiva, porque tem um raciocínio que a gente sempre acaba perdendo, que é toda máquina, ela também precisa ser programada, toda máquina ela precisa ser pensada, e ela também ela vem para suprir uma demanda muito humana. Então, por exemplo, existe um algoritmo do Google, por exemplo, o algoritmo mais famoso que a gente tem, mas também existe um algoritmo da Netflix, existe um algoritmo do YouTube, existe um algoritmo do Uber, existe um algoritmo do iFood, que ele foi criado e pensado por pessoas. Ele também é regido por estratégias de pessoas. E antes, se a gente precisava de alguém para distribuir cartãozinho de loja, meu primeiro emprego foi isso, eu distribuí cartãozinho de shopping, casa em casa. Que legal. Não existe mais isso, existe o iFood. Se você está na página principal do iFood, se você está no mecanismo de busca do iFood, você aparece. E você aparece para alguém, essa pessoa vê, e foi alguém que sacou que, pô, o iFood, ele é mais do que um lugar onde você compra comida também, ele é uma propaganda, ele é um serviço de propaganda também. Se seu restaurante está aparecendo lá, ele está vendendo.
E isso vem de alguém. O Uber também, a necessidade de que alguém um dia parou e falou, porra, e se eu não tivesse que pegar um táxi mais? A gente acaba também muito, nessas conversas, a gente acaba atropelando da uberização, da robotização, a gente esquece, tipo assim, tá, mas isso veio de algum lugar, alguém criou isso. Quem são as pessoas que criam os robôs? Quem são as pessoas que criam os algoritmos? Quem são as pessoas que criam essa necessidade? E também pensar um pouco de como resolver essas necessidades no sentido mais amplo da engenharia por trás disso. Como é que você bola a engenharia de um algoritmo? Como é que você bola a engenharia de... Pô, você trabalha muito com a galera do meio de startup. Qual que é a treta de você trombar um programador? É gigante. Pô, tu achar um programador... se você encontrar um programador, irmão, você tem que guardar ele debaixo da sua asa e segurar pra vida. Pô, o cara que você fala assim, bicho, eu quero criar um algoritmo, quero fazer isso, desse jeito. Esse cara falou, resolve. Fala, porra, sucesso. Porque normalmente você resolve, acha o cara, mó trampo, né? Ou o cara até fala que resolve, aí você vê que ele tá fazendo em HTML. Então, existem os caminhos. Eu acho que é sempre... Você exemplifica isso muito bem. Existem os problemas. E aí, ganha o dinheiro quem vende as soluções. Onde são essas soluções? Quais são essas soluções? É que a gente precisa ir além. Essa solução às vezes está no algoritmo, essa solução às vezes está no aplicativo, essa solução às vezes está num pack de pezinho. O pack de pezinho é a resposta para um problema. Existe um cara que está solitário na casa dele, que ele não tem namorada, que ele precisa de um sentimento de carinho, ele precisa de um sentimento de validação. E a solução é ele pagar uma gostosa. Pode crer, mano. Mano, deixa eu fazer um adendo sobre isso, porque eu achei brilhante também, porque existe uma reciclagem inegável das profissões que hoje vão ser tomadas por máquina. Você falou do cartãozinho. Hoje você começou a trabalhar com uma parada que não existe mais, assim, você fica distribuindo cartãozinho. O caixa de supermercado também tá deixando de existir, né? Aqui em São Paulo tem supermercado que você entra, não tem nem mais pessoa no caixa ali, te bipando, colocando código de barras ali no laser. Ou seja, o que isso vai fazer, cara? Com que exista uma substituição de demandas, né? Porque, naturalmente, ao passo que essas caixas eletrônicas, pessoas que hoje fazem caixas eletrônicas, por exemplo, vão deixar de trabalhar porque vão inegavelmente perder o emprego, porque vão ser menos custosas do que a escala proporcionada por uma máquina, a deficiência proporcionada por uma máquina, você também vai ter uma demanda de agora pessoas que vão precisar gerir essas máquinas. Só que o nível de competência técnica de uma pessoa que faz a gestão de uma máquina dessas, ou a programação, ou a simplesmente concepção dela, é muito maior do que a competência detida por alguém que hoje cumpre a função de um caixa de supermercado. Ou seja, as pessoas vão acabar ficando para trás. Isso é uma questão até ética filosófica. Não vou entrar nesse quesito aqui, porque eu não acho que faz. Enfim, não faz sentido aqui. Mas a questão é, as pessoas vão acabar ficando para trás. É por isso que mais valorizadas vão ser as pessoas que são horizontais no seu conhecimento, que são generalistas. Por quê? Porque é aquela coisa, se uma máquina vai fazer tudo aquilo que é específico, repetitivo, replicável e escalável, você tem que fazer exatamente o oposto disso. Ou seja, como é que você consegue desenvolver senso crítico sobre os reais problemas do mundo hoje? Tem um monte, velho. Você precisa entender como o mundo funciona, em primeiro lugar. Tu precisa acompanhar a notícia, tu precisa ler livros sobre negócios, investimentos, você precisa acompanhar a política, você precisa ter noção do que está acontecendo, porque quando você sabe que existe uma mudança de lei, existe uma mudança de cultura, porque existe uma mudança em qualquer coisa na sociedade que seja, alguém fica rico. Toda vez que alguma coisa muito grande muda na sociedade, alguém fica rico, velho. Só que a questão é, as pessoas que ficam ricas fazem exatamente o propósito de se horizontalizar. Elas sabem que adquirir conhecimentos de várias áreas diferentes é o necessário para que elas consigam perceber essas oportunidades na sociedade. Se você só fica olhando para frente com verticalização, assim, com visão de túnel, você vai deixar de ver tudo que está fora dele, mano. Tu não vai ter noção de como a sociedade funciona. Tu vai ficar cada vez mais preso dentro de uma caixinha. E aí depois, quando for tarde demais, tu não vai conseguir sair. Tu vai ficar preso para sempre.